está entrando no ar. Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, queridos amigos aí do Facebook, muito obrigada a todos pelo carinho de estarem sempre com assiduidade ligados no Educar para Crescer. Muito obrigada a todos. Queremos agradecer a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite nosso programa no ar, a turma que trabalha no Facebook, não é, Caio? A Juliana, a todos. Muito obrigada a todos. A nossa convidada de hoje, como falamos na chamada, é a nossa Ângela Delu, que irá conversar conosco sobre o perdão das ofensas e que sempre com muito carinho atende o nosso convite, com esse seu jeitinho doce, ela sempre nos atende. E hoje ela vai conversar conosco sobre o perdão das ofensas, mas antes nós vamos passar a palavra para que a Ângela possa cumprimentar os nossos ouvintes e também falar do Centro Espírita que ela está ligada, endereço, telefone, horário das reuniões públicas, enfim, e principalmente o trabalho da evangelização. Ângela. É sempre uma alegria, né, Marilena? Eu que fico feliz de poder estar aqui de novo na rádio. É um aprendizado muito grande. O seu programa Educar para Crescer realmente toca o nosso coração, né? Porque a gente que trabalha com evangelização há tantos anos e refletindo sobre a proposta da doutrina espírita, é importantíssimo, né? E eu agradeço. O Ibirajara fica na Rua Barão de São Francisco, 156, no Andaraí. Apesar de muitas pessoas dizerem que Vila Isabel, ali é Andaraí. Interessante, eu pensei que fosse Vila Isabel. Andaraí. E é fácil identificar porque fica em frente à agência do Banco do Brasil e bem pertinho do Shopping Iguatemi, que agora não é mais Iguatemi. Mas a gente continua chamando de Iguatemi. Agora eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. É o Iguatemi. E o Ibirajara tem reuniões todos os dias. Segunda tarde, terça noite, quarta noite. Quinta é reunião para os médios, né? Reunião mediúnica. Sexta-noite, que é a reunião que eu sou responsável, estudo do Livro dos Espíritos, às 19h30. Sábado à tarde tem a evangelização. À noite tem reunião. E os domingos são reservados às reuniões da Comerge e, às vezes, os saraus, enfim. Perceberam? De segunda a segunda, nós estamos com o Ibirajara aberto para todos que desejarem conhecer. Isso, e tem o site. Então é importante que as pessoas consultem o site, né? Do SEI, Centro Espírita Ibirajara, e lá encontrarão a programação e as informações, inclusive as campanhas que nós participamos e divulgamos, como do Hospital do Curupaiti, do Ação Cristã Vicente Moretti. Tem algumas campanhas que o centro desenvolve já sistematicamente, né? Muito bom. Nós vamos então, antes de passar a palavra para a nossa Ângela falar sobre o nosso tema, que é perdão das ofensas, né? E vocês têm lá no Evangelho também explicado maravilhosamente esse convite de perdão pelo nosso querido Allan Kardec. Mas nós temos no site do momento.com.br histórias belíssimas sobre o perdão. Foi difícil, confesso a vocês, de selecionar uma para reflexão no nosso programa. Mas resolvi pela ofensa e perdão, que diz assim para nós.
primeira reação que temos quando nos sentimos ofendidos? Quando alguém nos injuria, calunia ou age com má fé em relação a nós, qual o primeiro sentimento que nos toma a alma? Boa parte de nós diria ser a revolta, esse sentimento. Outros mencionaríamos o desejo de vingança, a vontade de retribuir com a mesma moeda o mal que nos atingiu. E não poucos nos sentiríamos indignados, não hesitando em tomar satisfação com o outro, usando de palavras grosseiras, quando não mesmo da agressão física. Porém, poucas vezes reflexionamos sobre se essa seria a melhor atitude a ser tomada. Quando a ofensa nos chega, enchemos-nos de cólera e reagimos de imediato. Nenhum momento de reflexão. Todo aquele que ofende, entretanto, traz em si desarmonia e dificuldades de grande monta. Calúnia e injúria são apenas frutos daqueles que se perderam nos desatinos da inveja e do ciúme. São criaturas que não perceberam que todos trazemos valores e capacidades que podem ser desenvolvidos. Desequilibram-se no triste caminho de invejar no próximo aquilo que não acreditam possível desenvolver em si mesmos. Aqueles que agem usando de má fé, com o intuito deliberado de prejudicar ao outro, são portadores de graves enfermidades em seu íntimo. Buscam atalhos inexistentes para alcançar seus intentos, não se importando e não mensurando o reflexo de suas ações. Agem assim por ignorar que a vida devolve em frutos todas as sementes lançadas ao vento. Assim, se a ofensa nos chega ao coração, antes de qualquer reação, reflitamos. Vejamos alguém enfermo naquele que nos ofende, alguém com profundas dificuldades íntimas. Ele se esforça em aparentar uma felicidade e superioridade inexistentes, pois verdadeiramente feliz é o que goza de paz da consciência. Ninguém que esteja efetivamente de bem consigo mesmo sente a necessidade de magoar a terceiros de forma nenhuma. Por isso, Francisco de Assis, conhecendo em profundidade os dramas humanos, roga ao Pai Celeste, permita que ele possa levar o perdão onde houver ofensa. O doce cantor de Deus, reconhecendo as dificuldades íntimas de quem ofende, deseja retribuir aquele coração apenas com o perdão. Ser ferramenta da ofensa é muito mais grave do que ser ofendido. Infelicidade efetiva nasce das mãos que atiram pedras e não daqueles que lhe constituem o alvo. O perdão aos que nos atacam nascerá sempre do olhar de compreensão, da capacidade de transcendermos a situação, registrando compaixão diante do agressor. Assim, se a ofensa nos chegar, vejamos nela o imenso convite ao exercício do perdão. Isso nos evitará o fardo de carregar na alma o peso da vingança e o ácido do mal-querer. E ante as tormentas que o ultraje possa nos causar, lembremo-nos de que Jesus, incomparável na sua pureza, manteve-se sereno e calado diante dos mais vis insultos que os homens puderam engendrar a seu tempo. Redação do Momento Espírita, em 25 de julho de 2015. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Estamos aqui, como dissemos, refletindo nessa
bela página Ofensa e Perdão do Momento.com. E nós perguntamos à nossa Ângela. Ângela, a gente sabe que não é fácil, a gente fica sempre lembrando de grandes líderes, né, que souberam passar entre nós, não é? Como Joana de Ângeles, Joana de Cusa, Francisco de Assis, como é citado aqui na nossa página, e tantos outros, né? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, que tinham esse trabalho, essa reflexão de paz interna. Então, muitas vezes diziam, como Gandhi, não tenho do que perdoar porque não me sinto ofendido. Então, como é trabalhar, se ainda temos esses sentimentos dentro de nós, trabalhar o perdão das ofensas? Enquanto você lia, Marilena, e é tão belo, né? A doutrina espírita nos traz sempre uma reflexão tão importante, porque a proposta da doutrina espírita é com a autoeducação, né? Isso. Então, a educação começa conosco. Eu fiquei, antes de falar dessas grandes almas, eu fiquei lembrando do meu pai. E uma vez eu conversava muito com meu pai, eu desabafei com ele uma situação familiar e tal. E ele disse assim: minha filha, ele está te ajudando a você ser melhor. Aprenda com isso. Olha. Aí eu parei assim, né? Porque eu estava tão ofendida, né? Porque eu tinha ouvido algumas coisas que eu achava que não... E aí meu pai me ouviu tudo e me respondeu assim, né? Então a gente fica pensando, essas almas, quanto elas já exercitaram pequenos perdões, é verdade, até chegarem aos grandes momentos de não se sentirem mais ofendidos. É isso aí. Porque então a gente tem que começar no dia a dia mesmo, com aquelas coisas que nos chateiam. Por que a gente se chateia com aquilo? Que bobagem, não vale a pena, né? Até porque passa um determinado tempo e aí quando você recorda ou volta, você vê que foi totalmente sem sentido aquilo. Aquilo é temporal, né? Acabou aquele momento que passou. Se esvai. Vai embora. É nuvem de poeira, né? É nuvem de poeira. E aí, à medida que você foi lendo, a gente vai passando um filme na nossa mente sobre todos esses grandes missionários que nós tivemos assim a felicidade de poder estudar a vida deles. E lembrei, né, de Sor Joana Angélica, nossa querida Joana de Ângeles, lá na Bahia, à frente do convento da Lapa, que eu tive a oportunidade de conhecer numa das vezes que eu fui à Bahia, lembrando daquele episódio onde as tropas do general Madeira de Mello, com as tropas portuguesas, queriam invadir o convento. E aí me levaram até a porta onde isso aconteceu, onde ela tinha sido atingida pela baioneta, né? E ela disse: para trás, bárbaros, vocês não vão penetrar na casa do Senhor, só se passarem por cima do meu cadáver. E foi o que eles fizeram, enfiaram a baioneta nela, ela caiu, mas com isso ela deu fuga para as noviças que estavam saindo pela porta de trás do convento e não foram atingidas, né, pelos soldados, porque a guerra é sempre algo terrível, né? E as pessoas se perdem a razão. E então a nossa querida Sor Joana Angélica, nossa amada Joana de Ângeles, que continua na Bahia, em terras baianas, isso, ela tem esse episódio muito importante. Então, o perdão é algo assim que deve ser, acho que, exercitado por nós diariamente, mas nos pequenos exercícios do perdão, para que a gente um dia possa
de ser como Gandhi, que não se Exato. sente ofendido. Exatamente. Então, como você muito bem colocou, é um exercício. Um exercício que precisa de esforço para que a gente possa, através dessa reflexão, observar-se e ver o que a gente ainda precisa mudar para a gente ser melhor, não é? Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que eu não falei o telefone da rádio. É 3386-1400 para aqueles que estiverem ligados na rádio e desejarem enviar alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Então, 3386-1400. E estamos aí pelo Facebook com todos os nossos amigos. Ângela, continuando então, através da sua pesquisa com relação ao nosso tema de hoje, o que você pode colocar mais para os nossos ouvintes com relação a esse perdão das ofensas? Então, a gente estava fazendo uma reflexão, né, daquilo que comentamos em relação à própria doutrina espírita. A doutrina espírita não é uma doutrina salvacionista, onde eu digo para você, Marilena, sem nenhuma crítica, todos os seus erros estão perdoados. Mas Jesus disse para nós o quê? Vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então, Jesus passou para nós o ensinamento. Nós temos que fazer isso. A gente não precisa que o presidente do Centro Espírita diga para nós. Então, a doutrina espírita, ela coloca na nossa responsabilidade, na nossa consciência, o fato de você optar em ser cristão ou não. Onde está, vamos dizer assim, escrito, né? Que eu devo, como eu devo ser cristão? Vai ser na minha consciência, onde eu vou saber se eu estou agindo corretamente ou não. E está lá no Livro dos Espíritos, né? Exatamente. Na consciência que está tudo lá. Exatamente. Todos os nossos arquivos. É verdade, né? E bom a gente ler sempre a nossa famosa questão 919 de O Livro dos Espíritos, porque Santo Agostinho dá ali toda a técnica, ele vai dando todas as dicas de como a gente... Ali é a técnica, como proceder. Aí ele vai dizendo, né? É fundamental aos ouvintes que não tiveram ainda a oportunidade de ler essa pergunta 919 do Livro dos Espíritos que a Ângela está falando. Olha, ela convida a muitas reflexões. E uma delas a gente sempre relembra, que é aquele comenta que ao final do dia, que cada um de nós reflita no que fez durante o dia. Pois é. E aí pesa, não é, queridos ouvintes? Porque quando a gente pensa no que a gente fez, alguma coisa que a gente fez que achou que aquilo passou tão rápido, né? Mas pesa na consciência no final do dia. E aí a gente tem que ter esse esforço, essa proposta para estar melhor no outro dia. Para um sono tranquilo. Um sono tranquilo. Uma consciência em paz. Porque o travesseiro é o nosso confessor, né? Isso. A gente vai deitar e vai dizer assim, eu não agi bem naquele momento. Aí a gente volta o filme e agora? Como eu devo proceder para retificar esse caminho, não é? Porque nós erramos, nada de culpa. Exato. Vamos partir para a reconstrução, não é? Kardec mesmo diz isso. Isso faz parte do nosso despertar da consciência. Mas o que nós vamos fazer com aquele nosso proceder? É mudar. Então a gente precisa seguir todas as dicas. Ali, Santo Agostinho faz as perguntas. Se a gente anotar aquelas perguntinhas num caderno, nós vamos seguir direitinho o roteiro. A gente faz um atendimento fraterno conosco mesmo, não é? Aprendendo a se ouvir. Verdade. Para não fazer tanta bobagem. Porque o que a gente aprende quando precisa fazer um atendimento fraterno? Saber ouvir. A gente tem que saber ouvir o nosso próximo. Mas antes a gente sabe se ouvir. A gente faz esse exercício de se ouvir. Pois é, começa conosco. Começa conosco. Como é que a gente vai ajudar o companheiro se a gente não tem paciência conosco mesmo? Isso, exatamente. Que a gente falando assim parece uma coisa tão simples, né, Ângela? Mas a gente sabe que não é. É um esforço muito grande. Muito grande que cada um de nós precisa fazer nesse trabalho de autoconhecimento, que é o principal para todos nós, né, Ângela? Mas é possível. E aí a gente vai se pacificando, a gente já vai, como diz o outro, como é que ele falou?
eu estou engolindo um sapo por dia, eu tenho que contar até 1000. Eu falei, que beleza, já está aprendendo a engolir o sapo e a contar até 1000. Não é, Ângela? A gente vai distensionando, porque uma consciência tranquila, você respira fundo e, enfim, você vai reconhecendo que você errou. Mas eu acho que o mais importante é assim, a gente fazer um balanço. 10 anos atrás, será que eu era pior ou melhor do que eu sou agora? Isso. E a gente, puxa vida, eu não sou nenhuma Brastemp, conforme a gente diz, mas já melhorei bastante. E aí vamos seguindo. Exatamente. Ô, Ângela, a Sueli de Vila Isabel está dizendo aqui que o nome do shopping é Boulevard Rio Shopping. Muito obrigada, E manda um Sueli. abraço para todos. Obrigada, Sueli, pela sua colaboração. Um abraço para você também. Que bom. É verdade. Costumo dizer que o Iguatemi é o quintal da minha casa, mas eu tenho que gravar Boulevard Rio Shopping, que eu continuo falando Iguatemi. Não, a gente, né, ainda mais com o excesso de juventude nosso, né? Tem coisas que passam e a gente não grava, né? Por exemplo, eu acho que é Rio Shopping, lá no Pechincha. Mas aí eu falo Shopping da Curva. Porque é uma curva tão grande que parece que você vai sair no mesmo lugar quando você passa naquela curva. Eu falo Shopping da Curva. Aí todo mundo entende. Mas, na verdade, eu acho que é Rio Shopping. Né? Então a gente tem que aprender a falar o negócio certo. Os nomes corretos. Mas o nosso excesso de juventude às vezes dá uma falhazinha e aí fica complicado. Nosso DNA. Data de nascimento atrasada. Exatamente. Avançada. Exatamente. Olha só, Ângela, nós estamos aí ainda faltando 2 minutinhos para o nosso intervalinho. E nessa sua pesquisa com relação ao perdão das ofensas, né, o exemplo aí que você coloca, você falou aí de O Livro dos Espíritos, de Joana de Ângeles, né, que era Sora Joana Angélica de Jesus, né? Isso. Sora Joana Angélica de Jesus. E ela tem a série psicológica maravilhosa, verdade, né, que nos ajuda bastante nos trabalhos, em tudo aquilo que a gente precisa para a reflexão e para ajudar a reflexão dos outros. Então eu gostaria que você fizesse essa colocação da importância de nós nos prepararmos, porque você só pode ajudar o próximo se você se preparar para ajudar o próximo. Com certeza. Lá no Ibirajara existe um grupo, Joana de Ângeles, nós temos vários grupos de estudo, né? Mas o grupo Joana é o grupo que estuda Joana de Ângeles aos segundos e quartos sábados. É agora, então, que nós estamos recomeçando, porque a casa entrou em obras no período de Natal, até retornamos essa semana. Então, é importante. E Joana, então, tem a série psicológica que nos ajuda nesse sentido, né? Nós vamos comentar depois? Vamos comentar depois do intervalo, então. Lembrando que lá no CEOI, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, nós temos também 2 cursos chamados Amor à Vida, onde se estuda as obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Às quintas-feiras, tem amanhã e tem à noite. Amor à Vida. Bem, nós vamos então fazer agora o nosso intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando. Está no ar. Educar para Crescer. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Estamos no ar, trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Iluminando os caminhos da felicidade. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo.
Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail informacpf@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1403 ou 3386 1422. Informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Eu, Cristiano Moreira, estou aqui com vocês todas as sextas-feiras ao meio-dia, com reprise aos domingos 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade, teremos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h27. Voltamos a apresentar Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com o nosso Educar para Crescer. A nossa convidada de hoje, Ângela Delu, que é do Centro Espírita Ibirajara. Coordena reuniões de estudos dos espíritos e hoje está conversando conosco sobre perdão às ofensas. E antes de passar a palavra para a nossa querida Ângela, lembramos que a nossa Rádio Rio de Janeiro precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes. E nós contamos com vocês para nos ajudar, porque a nossa rádio fica 24 horas no ar. Então, os ouvintes que puderem colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro, entra no site www.radioriodejaneiro.am.br. Também está sendo solicitado que deem, aqueles que já são, né, do Clube da Fraternidade, que deem uma ligadinha, porque a nova legislação exige que os boletos bancários tenham o CPF do destinatário. Então, é preciso que deem uma ligadinha para a rádio para fornecer o CPF a fim de que possa ser lançado no boleto bancário. Bem, dando continuidade, então, antes de passar a palavra à nossa Ângela Delu, a Nalda da Penha diz: estou passando por isso tudo, mas vou me segurando como posso. Meu problema é sobre a casa que moro, mas estou conseguindo passar por essa prova. Trabalho do perdão, né, Nalda? E a gente está falando tanto aqui na Joana de Ângeles, né? A série psicológica dela é maravilhosa. Não deixem de estudar. A gente não está falando só para ler, não. Para estudar. Uma frase ali tem um significado maravilhoso para a nossa vida íntima e para que a gente consiga colocar na nossa vida de relação. O Milton Filho do Grajaú, um abraço a Ângela e a Marilena, muito bom o programa, estou na escuta. Obrigada, Miltinho, um abraço para você e para a família. Um beijão, Milton, que Deus te abençoe. O Almir de Lima, de Anchieta,
O tema é muito bom. Parabéns a Ângela. Obrigada, Almir. Um abraço. O Gesselano de Nilópolis gostaria de falar sobre o Bruno. Eu sei que ele errou, fez uma coisa indevida, mas acho que ele é digno de outra chance. O que Jesus faria ao julgar o Bruno? O problema de algumas pessoas é a hipocrisia. Se é um familiar nosso, a gente luta para ajudar. Exatamente. Quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente tem 3 apontando para a gente. Já repararam isso? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas acusações. Mas cada um tem as suas aquisições, tem os seus erros, os seus acertos, e a justiça dos homens é uma, a de Deus é muito diferente da nossa justiça, né, da justiça dos homens, mas todos nós, com certeza, estamos na luta para acertar de forma justa, não é, Ângela? E eu acho que o que acontece é que muitas vezes nós agimos de forma equivocada, influenciado também por outras pessoas, por falta de experiência, não sei qual é o caso, mas falando assim genericamente, né? Então, toda moeda tem 2 faces. A gente age de uma forma, achando que vai acertar e, de repente, não foi o melhor caminho. E a vida vai nos mostrar, né, oportunidades para que a gente possa se rever, para que a gente possa reestruturar, enfim. Eu acho que isso é um momento, né? Quando determinada situação acontece, o nosso emocional fala mais alto. Joana nos convida a esse processo de autodescobrimento para que a gente deixe baixar a poeira, né? E depois a gente comece a agir refletindo realmente o que a gente precisa aprender com aquilo e o que a gente pode fazer para rever a situação, né? Esse o que a gente pode fazer, que a Ângela está colocando, é muito importante, porque uma das coisas que a gente pode fazer é acionar o DDD, Disque Direto para Deus. Porque orar por esses irmãos, me parece que o que o nosso irmão está mencionando aqui é do goleiro Bruno, né, que assassinou, né, a sua namorada, porque tinha um filho dele. E em toda essa confusão, não só dele, mas de outros, né? Será que a gente se lembra de enviar uma oração para quem desencarna, para quem fica, para quem passa pelo processo, pela família? Quantas mães estão sofrendo pelos erros dos filhos? Nesse trabalho do perdão, eu li uma história aqui muito verídica, inclusive diz aqui no momento.com, né, da mãe que teve seu filho assassinado por um amigo que era viciado em drogas. E ela criou um ódio muito grande ao amigo, à mãe, aquilo tudo, né? Mas com o tempo, não é? Aconteceram algumas situações, ela resolveu, conheceu a mãe do rapaz, foi na prisão, e aí ela começou a trabalhar o perdão e criaram um órgão de ajuda aos drogados, para sintetizar a história, né? Então, vejam vocês, né, tem um ditado que diz, por trás de todo o mal, existe sempre um grande bem. Então, foi um mal que fez o bem de recuperar um monte de jovens drogados, porque se entregaram à causa de ajuda aos que se envolvem nas drogas. Então, isso é muito importante, né, Ângela? Você está falando, eu estou lembrando da Lucinha, a mãe do Cazuza. Uhum. A mãe do Cazuza, eu tenho muita admiração, né? E ela passou por pedaços terríveis. Quando eu assisti o filme do Cazuza, hoje não sei se eu assistiria, mas eu assisti pensando nela. Ela colocando aquela maconha no vaso sanitário, puxando descarga, e aquele sofrimento todo. E um dia ela deu uma entrevista a respeito da vida dela e tudo. Ela disse assim, que ela tinha aprendido muito com aquela experiência do filho único. E que ela disse assim, e que se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu hoje provavelmente seria mais uma socialite que passaria as tardes tomando chá com as amigas e falando dos outros. E eu tenho um trabalho
que me enche o coração. Então, eu acho que o depoimento da Lucinha, com o trabalho da Associação Viva Cazuza, cuidando das crianças que são portadoras do HIV, enfim, é algo extraordinário. Exatamente. Quer dizer, a dor chegou e ela transformou a dor no trabalho para o próximo. E quantos, não é, Ângela, que se modificam, que se transformam por conta de passar por uma dor muito grande e resolvem se mexer para ajudar o próximo. A gente tem muitos casos. Então, quando a gente observa uma notícia no jornal, na televisão, no rádio, que seja uma coisa negativa, vamos nos colocar em prece por essas pessoas, vamos vibrar não só pelo que parte, pelo que comete a coisa muito feia, mas vamos vibrar por todos, porque o nosso pensamento, eu repito mais uma vez aqui, nosso pensamento é energia que cria forma. Por isso devemos sempre pensar no bem e nas coisas boas para ajudar a esses irmãos, não é, Ângela? E esse é o momento, né? Todos os ensinamentos de Jesus só terão valido a pena se nós buscarmos praticá-los. Às vezes a gente começa a ouvir essas questões. Sabemos que são justas, os professores estão sem pagamento, os servidores, enfim. Aí cada um tem um tipo de reação. Alguns se revoltam, são espíritas, mas se revoltam, começam a praguejar e a falar daquela pessoa que está presa, do outro. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quando teve o episódio da mulher adúltera, Jesus perguntou: e atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E foi escrevendo, né, os pecados de cada um. E um foi saindo para cá e outro foi saindo para lá. Então, a gente fica pensando, será que não é o momento da gente praticar a compaixão? Porque nós sabemos que aquele irmão que está preso, altamente equivocado, que causou tanto prejuízo a todos, qual será o futuro dele? E tem um outro detalhe, né, Ângela? Nós estamos hoje aqui agora, em 2017, encarnados, né? Quem fomos nós em vidas passadas? Sim, com certeza. Então, é preciso que a gente faça sempre, já a partir do momento que já conhecemos a doutrina espírita, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação e tudo que nos traz a doutrina espírita, está mais do que na hora da gente provocar essa reforma íntima em nós, não é, Ângela? Com certeza. O nosso currículo, eu não quero nem saber. Nem eu. Só quero cuidar do presente e do futuro, para ter um futuro melhor. Ângela, olha aqui, para mim é uma emoção muito grande receber essa ligação daqui. A Ana Matilde, que mora em Washington, nos Estados Unidos, filha da tia Vilma querida, sim. Manda um beijo carinhoso para mim, para Marilene e para Ângela. Obrigada, está gostando querida. Muito do programa. Ana, olha que maravilha. Olha, minha filha, todas as vezes que eu venho para a rádio, que passo ali onde eu deixava você quando você pegava carona, quando a mamãe vinha junto, eu lembro de você, Ângela. Toda semana, Ana Matilde. Deus te abençoe aí no seu trabalho aí em Washington. Muita luz para você. A Jade já deve estar uma moça, não é, Ana? E você está cheia de sobrinho, que eu sei. Então, meu beijo grande para você e para toda a sua família querida. A Jussara, sua tia, de vez em quando liga aqui para a gente. Então, eu só tenho a agradecer o carinho que eu recebo dessa família linda, Ana. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. É verdade. Muito obrigada também, Ana. Todo dia a gente troca um bom dia com a Jussiara. A Jussiara, às vezes aqui em Jacarepaguá, às vezes lá na Ilha Grande, e a gente fica conversando pelo Zap, e sempre lembrando de tia Vilma, aquele coração amoroso, tão querido. Tia Vilma, maravilhosa. Então, um beijo, que coisa maravilhosa, adorei. Muito bom. Ana, um beijão, fique com Deus. A Hilda de Niterói, só acho que o goleiro Bruno tem que cumprir sua pena. Então, isso daí é como a gente coloca. Justiça dos homens, justiça de Deus. Ele tem lá o quinhão dele, que será resgatado de acordo com as leis divinas e leis da matéria. Ângela. A gente estava
quando a gente recebeu o convite, né, Marilena, para o programa, é interessante que o tema, perdão das ofensas, mas nos trouxe a reflexão sobre o capítulo 20 do Evangelho. E esse capítulo veio muito forte. E por quê? Porque o capítulo 20, ele é todo direcionado aos espíritas. Então, nós estamos vivendo, no momento, o melhor momento das nossas vidas. Porque você disse bem, eu também não quero saber o meu passado, porque coisa boa eu certamente não fui. Né? Eu me lembro sempre do Jesus Gonçalves, né? Nosso irmão Jesus Gonçalves, que foi a Larico, rei dos visigodos, e que pediu aquela prova para nascer com a hanseníase e tudo, e se tornou aquela alma. Eu penso assim, eu não tenho ainda condição de ter uma encarnação desse porte, mas eu não quero nem saber o que eu fiz. Mas eu quero saber o que eu posso fazer agora. Então, o capítulo 20 do Evangelho, que são os trabalhadores da última hora, é uma convocação dos espíritas ao trabalho. E ao trabalho, a gente pensa no trabalho, vamos dizer assim, do pegar, ir para a cozinha, ir para o centro e fazer... Mas é um trabalho íntimo. Ele começa dentro de nós. Porque se a gente não parar e não fizer todo esse processo de reflexão, de autoeducação, não adianta a gente tentar fazer as coisas, porque a gente vai, de repente, falar mal, responder mal um companheiro, a gente vai, sabe? Então, a gente precisa ter sempre esse processo interno para que a gente possa efetivamente exercer um papel melhor como espírita. O que está lá no Livro dos Espíritos? Toda ocupação útil é trabalho. Então, a gente tem que trabalhar. De várias formas na nossa vida trabalhar. Mas o primeiro trabalho é o que a gente faz conosco. Exatamente. Dentro de nós. Esse é o objetivo da nossa encarnação. A nossa primeira responsabilidade é conosco mesmo. Isso. Então, toda a doutrina espírita, ela é altamente pedagógica, não é? E esse processo educativo é o da reforma íntima. Então, nós precisamos nos conhecer para que a gente, se conhecendo, a gente possa efetivamente perdoar, exercitar o perdão. Senão, como é que nós vamos exercitar o perdão se o nosso ego, se o nosso orgulho é tão grande que a gente se sente sempre ofendido? É verdade. Não dá. Olha, o Marcos da Piedade diz: o verdadeiro espírita não condena, perdoa. Então, a gente tem que trabalhar realmente, primeiro, de se olhar, como você, né, como comentávamos aqui no início, a gente tem que primeiro aprender a se perdoar, para que a gente tenha condições de perdoar aqueles que se apresentam no nosso caminho e com os quais muitas vezes a gente já faz alguma coisa pronta e nem sabe o que está fazendo, né, Também, Ângela? É verdade. Quando o outro faz com a gente é fácil, né? Mas existem assim algumas reflexões interessantes, né? Por exemplo, quando alguém passa rápido por nós e não fala com a gente, será que a gente não pensa, que sujeito mal educado, passou por mim, não falou comigo, não me cumprimentou? Mas quando a gente passa rápido pelo outro e não fala com o outro, a gente pensa assim, eu sou uma pessoa tão ocupada que eu não tenho tempo para nada. É a mesma situação. É verdade. É só aquele olhar empático, só a gente se colocando no lugar do outro para que a gente possa pensar naquela situação e a gente sendo o protagonista. Aliás, é a primeira pergunta da nossa página de hoje, que repetimos, é do momento.com.br, né? O título, para vocês pesquisarem, se desejarem, que tem outras lindas, maravilhosas, ofensa e perdão. Basta colocar perdão, que vocês já vão ver várias histórias muito importantes para a nossa reflexão. A primeira pergunta aqui é essa: qual a primeira reação que temos quando nos sentimos ofendidos? Pois é, a primeira reação é a gente querer explodir. Digamos. Mas a gente tem que... Pois é, mas a gente tem que refletir. Com todo o conhecimento que a doutrina espírita já nos dá, aí a gente tem que usar aquela sabedoria do Chico, né? Da água, botar água na boca, contar até 10. Isso. Para refletir. Exatamente. Olha, ele fala aqui, né?
Diz assim: todo aquele que ofende, entretanto, traz em si desarmonia e dificuldades de grande monta. Será que a gente já parou para pensar, quando a gente ofende alguém, que nós é que estamos desarmonizados e temos dificuldades? Pois é. Eu gosto muito dos exemplos, nós gostamos todos, né, dos exemplos do Chico, porque o Chico Xavier, nós somos muito felizes de termos a oportunidade de refletir sobre a vida do Chico. E ele foi agredido, cuspiram no rosto do Chico, muitas coisas. Mas quando perguntava ao Chico como ele se sentia, porque ele estava sempre feliz. Eu sou muito feliz, as pessoas são muito carinhosas comigo. Ele só lembrava das coisas boas. Exatamente. As outras ele nem lembrava. É isso mesmo. Então, e o Emmanuel ali dizendo para ele, algumas situações, ela precisa do passe, vai lá dar o passe nela. Quer dizer, o Chico foi, né, seguindo aquilo, e olha Exato. Que alma que retornou em festa. Esforço e um exercício que ele fez a vida inteira. Com aquela mansidão, com aquele jeitinho dele, conquistou todo mundo. Como Jesus, não é? Jesus passou todos os ensinamentos que ficaram até hoje e que todos falavam, mas ele não escreveu nada. Mas por que ficou? E eu acho que você lembrou bem, quando a gente vê a gente se sente nessa turbulência. Às vezes eu faço isso sempre. Eu pego um livro que fale de Jesus. Amélia Rodrigues, alguns daqueles livros que tem, aí eu começo a ler. Aí você começa a entrar, você vai lá para Galileia, distante. A Galileia agora é aqui, né? Mas a gente vai lá para Galileia e você começa a se envolver, se imantar daquela psicosfera de Jesus, é algo extraordinário. Então, daqui a pouco eu já não lembro mais de nada, já estou andando com Jesus na praia, já entrei no barco, Jesus já acalmou a tempestade, passou tudo. Isso é muito importante. A gente fala, né, da importância da gente fazer essa reflexão. A Ângela acabou de falar, né, de se ver com Jesus na praia. Eu faço muito isso. Né? Eu gosto do campo, eu gosto da praia, mas quando me vem a reflexão, eu sempre me vejo com Jesus na praia. Jesus está caminhando na praia, eu vou atrás dele. Então, sempre interessante é que não é no amanhecer, embora eu tenha sonhado 2 vezes com Jesus no amanhecer, mas na reflexão é sempre no entardecer, né? As ondas, assim, aquela marolinha suave. Né? Isso dá uma mansidão, uma paz dentro do coração da gente. Eu convido a todos os ouvintes. E nós temos a nossa querida Yasmin Madeira. Sim. Tem várias reflexões belíssimas que poderão ajudar os nossos ouvintes. O livro da Yasmin, Vivências com Jesus, é lindíssimo. Aquele livro... Aproveitem. Nossa. Tem muita coisa boa aí para a gente ser feliz, para a gente sentir essa alegria dentro do coração da gente. Porque, como eu sempre digo, problemas todos nós temos, dificuldades, coisas para resolver na nossa vida, às vezes situações, nuvenzinhas muito escuras, que às vezes demoram para passar, mas que a gente tem certeza de que elas vão passar e que o sol sempre brilha depois. Não Marilena, eu acho que se a gente não tivesse problemas, a nossa vida seria muito monótona, a gente ia reclamar. Então a gente vai resolvendo, vai se sentindo feliz. Já resolvi esse, aí vem outro, aperta às vezes o coração e vamos caminhando. Exatamente. Olha, a Edna Paiva do Valqueire, ela diz: estou gostando muito do programa, um abraço a todos. Edna, um beijão para você também e mais uma vez a todos os queridos amigos do Facebook. Como eu disse, fica difícil a gente interagir no programa, não é? Com o tema, o desenvolvimento do nosso raciocínio, de acordo com as coisas que vão chegando e com a necessidade, porque a gente sente toda uma vibração maravilhosa no nosso estúdio. E a tia Vilma, né, vez por
por outra, o Gerson, todas as vezes, a tia Vilma está aí do teu lado. Então, a nossa ligação dos trabalhos da evangelização, a gente sente esse carinho, esse amor, isso é bom demais. Então, por conta de a gente ter que distribuir e organizar o nosso pensamento na direção do tema, com o convidado, não tem como a gente atender também aqui, né? Ficar lendo as mensagens maravilhosas que eu sei que todos do Facebook mandam, mas sintam o nosso carinho e a nossa percepção e o nosso agradecimento a todos vocês, porque essa vibração, essa energia boa que vocês mandam para nós, para a nossa Rádio Rio de Janeiro, é que nos sustenta, que nos faz, né, seguir adiante. Eu costumo dizer, né, eu estou na pós-juventude há muito tempo, né, agora caminho por 70, mas eu me sinto feliz, eu posso estar com a idade, mas a minha cabeça está feliz por tudo que eu recebo de todos vocês, da família, de todos. Esse carinho é que nos coloca em pé, com perseverança para seguirmos adiante. É não só é, o corpo, né? É só o corpo, a alma está jovem. Exatamente, a gente agradece a Deus por isso. É verdade. Eu posso passar um trabalho de casa para os seus ouvintes? Claro, claro. Isso é coisa de professora. É que você já deu a sugestão excelente da página que você leu, né? E a gente queria pedir aos ouvintes que relessem o capítulo 20 do Evangelho, Os Trabalhadores de Última Hora, porque ele vai nos dar muitos subsídios para a nossa reflexão nesse momento atual que estamos vivendo, com as provas da atualidade. O Evangelho é o remédio. Nós temos aí 2 minutinhos de programa. E estamos recebendo aqui o Kleber de Jacarepaguá. Minha mãe faleceu há 34 anos passado. Quando eu voltar à pátria espiritual, irei encontrá-la. Ou ela já estará encarnada aqui? Não sei, Kleber, porque cada um tem seu tempo de acordo com as suas construções. Mas o mais importante é que, seja antes, durante ou depois, você vai encontrar não só com a sua mãe, com todos os seus entes queridos, porque todos nós fazemos parte da família universal. Hoje eu tenho 3 filhos, amanhã não sei, posso ser a filha deles. A gente nunca sabe o futuro, mas o importante é que nessa organização divina que nós tenhamos a certeza de que todos nós fazemos parte da família universal, não é, Ângela? E os laços afetivos, eles são eternos. Então, esses laços, eles vão prosseguir sempre. Exatamente. Daqui a pouco tempo, daqui a muito tempo, isso nós não sabemos, mas eles eles existem e existirão sempre cada vez mais fortalecidos, né? Exatamente. Os laços do amor são maravilhosos. E nós temos N depoimentos, crianças que se lembram da vida passada, que falam para o pai e para a mãe, eu já fui seu pai, sua mãe, não é? Verdade. Ângela, o nosso tempo acabou, não é? Temos aí 1 minutinho só de programa. Eu quero mais uma vez agradecer a você por estar aqui conosco. Nossa. Tenho a certeza de que vamos laçá-la outras vezes. Obrigada, eu que agradeço. Eu passo a palavra para que você possa fazer as suas considerações finais e as suas despedidas. É muito bom sempre estar aqui na Rádio Rio de Janeiro, né? Eu consegui agora comprar um rádio que tem AM, então eu posso ouvir no rádio, que eu ouvi antes na internet. Aí às vezes eu estou querendo ver outros vídeos e agora eu consegui comprar um rádio que tem AM e eu fico ouvindo, é muito bom. Então é muito bom estar com os ouvintes e é um aprendizado muito grande, Marilena. Eu agradeço muito e a gente só pode desejar muita força, muita fé, muita coragem, muita alegria, lembrar de Jesus com alegria. Exatamente. Todos os dias, para que a gente se sinta muito tranquilo, né? Porque tudo vai passar. Né? Tudo passa. Tudo vai passar. Tudo que passa. Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada. Também, a toda a família, a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso Facebook aí da Rádio Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigada pelo carinho, pela alegria, pela energia, pela vibração que recebemos aqui de todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer.